Olá, alunos! Espero que vocês tenham tido uma ótima semana, né? Desde a nossa última aula. Hoje, na nossa aula 29, iremos trabalhar variação linguística por região. O que é a variação linguística por região? Então, na aula anterior, trabalhamos uma sondagem com as palavras que nós conhecemos e são variantes. Na outra aula, que foi a aula 27, a professora fez uma contextualização do assunto, né? Explicando o que é a variação linguística. E ali eu citei que existem diversas formas de variação. E uma delas é a variação regional. Então, o que é a variação regional? Variação regional é quando o lugar onde eu moro tem uma forma diferente de linguagem de um outro lugar, que pode ser a cidade ao lado, pode ser a região, que pode até estar próxima, mas dentro de um mesmo estado, um outro país que vai possuir uma outra língua ou a mesma língua, né? Por exemplo, português brasileiro, português de Portugal. São variações regionais, porque lá em Portugal eles utilizam um português diferente, né? Com muitas variações e quase que totalmente diferente em sotaque, enfim, muitas diferenças do português brasileiro. Então, não deixa de ser uma variação também, porque é a mesma língua, certo? Então, vai variar ali no sotaque e nas palavras que utilizamos para nos referir aos objetos. E aí estão os dois pontos importantíssimos da variação linguística por região. Como que a variação linguística por região acontece? Ela acontece ou no sotaque ou nas palavras diferentes que utilizamos para se referir a um objeto, para nos referirmos a um objeto. Então, eu posso dizer que as pessoas de Florianópolis têm um sotaque diferente das pessoas de São Francisco do Sul? Posso dizer que as pessoas que falam bergamota têm uma variação das pessoas que falam mexerica? Posso, certo? Tanto a palavra que você utiliza para se referir ao mesmo objeto, quanto o sotaque são variações, certo? Então, a língua vai variar regionalmente ou pelo sotaque ou por diferentes palavras que utilizamos para nos referir ao mesmo objeto. Então, só para vocês entenderem bem, a variação regional acontece não só de um país para o outro, não só de um estado para o outro, não só da região onde nós nos localizamos, como sul, norte do Brasil, e não só de estado para estado, mas dentro do estado nós temos sotaques diferentes, né? Se nós vamos ali a Pomerode, nós temos um sotaque totalmente diferente de São Francisco do Sul. Florianópolis, totalmente diferente de Pomerode, certo? Joinville tem ali os dialetos deles também, né, que são, aí já é uma outra ramificação de variação, que são os dialetos. O que são os dialetos? É a linguagem que os grupos utilizam entre si. Então, até nas regiões, nós temos os nossos dialetos, as palavras que só nós entendemos o significado. Por exemplo, em Joinville utilizam muito, nós utilizamos aqui também, égua. Égua, quando alguém fala alguma coisa que é surpreendente ou que a pessoa não acredita no momento, né? E se uma pessoa que não é daqui ouve isso, vai pensar que nós estamos falando da égua, fêmea, do cavalo, né? Mas não, é a nossa reação, é uma palavra que nós utilizamos para demonstrar a nossa reação, né, a nossa surpresa àquilo que foi dito. Então, isso não deixa de ser uma variação linguística por região, é uma palavra que nós utilizamos em um contexto totalmente específico da nossa região, certo? Então, não esqueçam também que o contexto sempre vai ser considerado na variação linguística. Você sempre vai precisar considerar aonde aquela pessoa estava quando ela falou essa frase. Então, só recapitulando, variação linguística por região é a forma como a língua varia, né? A dinâmica da língua em cada região, seja de cidade para cidade, de região estadual para região estadual, de estado para estado, de região no país ou de um país para outro, certo? Não importa a dimensão da região onde você se encontra, sempre que a língua varia ou em sotaque ou nas palavras diferentes que utilizamos para nos referir ao mesmo objeto, é variação linguística por região, ok? Então, depois de entender o que é a variação linguística por região, de que forma que ela pode acontecer, nós
temos uma atividade para fazer, que a professora colocou ali um texto, que vocês vão observar que ele está escrito de uma forma bem mineira, esse texto, né? Para vocês também conhecerem um pouco da linguagem mineira. Claro que nem todos vão ter uma linguagem tão específica assim, né? Ali a gente acaba apelando um pouco, mas só para vocês notarem uma linguagem diferente. E também para observar que aqui em Santa Catarina nós estamos falando, é uma linguagem mineira. Porém, quando você chega lá, você percebe que nem todos falam assim, que se você for nessa regiãozinha aqui, falam de um jeito, mas naquela ali ao lado já tem um jeito um pouquinho diferente. Então, a gente acaba generalizando quando estamos longe, mas quando estamos morando naquela localização, percebemos que as variações acontecem ali perto de nós também, de umas formas mais leves, né, e que só quando estamos ali conseguimos perceber, assim como acontece aqui em Santa Catarina. Então, o que vocês têm que fazer na atividade? Ler o texto, decifrar o que está escrito ali e reescrever o texto utilizando a nossa linguagem, a nossa forma de comunicação. Vocês vão perceber que está ali com bastante variante, né, com muitas palavras diferentes, escrita com um sotaque bem característico, e eu quero que vocês transformem aquele texto na linguagem que nós utilizamos aqui. Escreva como se fosse você mesmo falando aquilo que está escrito lá no texto, certo? No caso, escrevendo, tá bom? É só isso, é só escrever novamente o texto, mas da forma como nós falamos aqui, tá bom? Então, faça ali mesmo no arquivo que a professora está disponibilizando, ou faça em uma folha e envie a foto para a professora. Não esqueça a caneta ou um lápis bem forte, bem legível, e a foto tem que ser na vertical para que eu consiga corrigir, ok? Espero que vocês tenham entendido o que é a variação. Obviamente, não conseguimos ir muito a fundo em todo o conteúdo, né? A professora vai passar de uma forma mais prática por cada variante, para que a gente consiga entender, na verdade, todo o processo e todas as formas que a língua pode variar de uma forma mais prática, até para não ficar maçante para vocês e não ficarmos muito tempo no mesmo conteúdo, ok? É mais para vocês conhecerem mesmo as formas que a língua pode variar. Então, eu espero que vocês tenham entendido a variação linguística por região e nos vemos amanhã conhecendo mais uma forma que a língua varia, certo? Então, até amanhã, se cuidem e um beijo!